pontualmente, não, nem tanto, às 19h01, começando a nossa live de hoje para falarmos mais uma vez sobre o tema consórcio, venda de consórcio, como se transformar, né, e como ter o auxílio de uma ferramenta aí super importante para que você seja realmente um consultor e não apenas um vendedor de consórcio. Bom, a minha amiga Samara já entrou. Sá, pede aí para participar, porque você já sabe que eu não tenho muita habilidade aqui nessa ferramenta que é a live. Então pede para participar que eu já aceito você. Vamos esperar também o nosso amigo Jean entrar. Para quem está chegando, boa noite, gente. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada por estarem mais uma vez aqui com a gente. Vamos falar hoje sobre consórcio. O Jean já me pediu aqui para participar. Já vou aceitar o Jean, porque assim vocês também conhecer um pouquinho da história dele. Cadê? Temos também que aceitar a Samara. Hoje é a primeira vez que vamos fazer aqui uma live a três. Oi, Jean. Boa noite. Oi, Neila. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Eu tô, e vocês? Tô ouvindo você perfeitamente bem. Gente, o Jean vai se apresentar porque nós nos conhecemos há pouco tempo. Tive o prazer de conhecer o Jean faz pouquíssimo tempo. Foi através da Samara, através da Percy. Já sei que ele é um cara super experiente no ramo de consórcio. Eu estava super nervosa de fazer a live. Eu falei assim, inclusive vou chamar alguém para me ajudar, porque a live ficou muito pesada só para mim. Falei, então eu preciso de um auxílio, por isso que eu chamei até a Samara. Mas antes da Samara entrar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história com o consórcio, porque o que acontece aqui? O meu público, a maior parte deles são corretores de seguros. Então, assim como eu, a maioria começou a vender consórcio há pouco tempo. Então, a gente conhece muita gente do seguro, mas pouca gente do consórcio, né? Agora que a gente está fazendo mais parte, né, do consórcio, conhecendo pessoas assim como você, que tem bastante experiência nesse ramo. E aí eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal. Legal. Obrigado, Neila. Obrigado, Samara. Bom, eu tenho mais ou menos uns 20 anos que eu atuo no mercado de consórcio. Eu comecei como quase todo mundo, comecei vendendo consórcio de porta em porta, e aí eu tive um pouquinho de sorte e tive a oportunidade de trabalhar de executivo de algumas das maiores administradoras do país e criar canais de distribuição para o produto e desenvolvimento dos produtos e principalmente de equipes de venda para consórcio. Então, tem bastante tempo que eu trabalho com isso, mas tudo muda o tempo todo e eu acho que é legal esse tipo de oportunidade que a gente está tendo para poder falar sobre as coisas que estão acontecendo, o que tem por vir e como que a gente deve se posicionar. Ele já travou um pouquinho. Deixa eu ver Agora quem não está sei me se foi a chamando minha aqui, se foi a internet. Samara ou se foi ele que caiu. Espera aí. Você está travando um pouquinho aqui para mim, Jean. Deixa eu aceitar a Samara. Eu vou mudar Tá a minha travando aí internet. para você? Ah, legal, legal. Enquanto isso, a Samara entrou. Olá! Entrei! Maravilhosa! Olha, Neila, eu vou te bater ainda, Neila, tu vai ver. Agora a live vai ficar animada. Ô, Jean, você falava sobre, né, há muito tempo que você está nesse ramo, sobre as mudanças, né, que você deve ter visto todas as mudanças do ramo, né? E eu acho que é mais ou menos como nós corretores, né, que estamos há muito tempo. Então, eu sou da época que, por exemplo, a gente tinha uma companhia de seguro que o cliente vinha cotar o seguro e o cliente mandava quanto que ele queria pagar. Quero pagar X, né? Eu trabalhei numa corretora que tinha muito isso com a Chubb. O cliente comprava um carro importado e o gerente, na minha época, falava, fala para a Chubb fazer tanto. Então, né, era delicioso. Falar que não era bom, era excelente. Só que o mercado vai mudando, né? As mudanças acontecem. E eu não sei se nesse ramo também de consórcio, mas o corretor eu vejo que tem muita resistência à mudança. E principalmente quando a gente fala de tecnologia, tem alguns que são teimosos e falam, não quero, não, isso aí não vai dar certo, tem que ser o raiz. E, querendo a gente ou não, as mudanças ocorrem.
E querendo a gente ou não, a gente tem que se adaptar. Aquele que tem mais facilidade, eu acho que sai na frente. Aquele que tem menos resistência à mudança, eu imagino que saia na frente. Aí eu queria que você falasse, se você sente isso, já que você conhece muita gente do ramo, teve que lidar com diversos vendedores, né, ao longo desse tempo, se você percebe que no ramo de consórcio também tem essa resistência à mudança. Tem sim, e é uma coisa que é um paradigma que tem que ser quebrado, né? O consórcio ele existe há mais de 60 anos no Brasil, e muita gente ainda é apegado à forma de se vender consórcio como há 60 anos atrás. O que é muito interessante quando a gente começa a pensar sobre isso, porque ninguém compra mais nada hoje em dia da mesma forma que se comprava há 60 anos atrás. Sim. Ou seja, os nossos processos comerciais, eles estão diferentes dos processos de compra do cliente, né? O cliente hoje em dia, ele não quer mais o que ele queria e nem da forma que ele queria como um tempo atrás. E a resistência à tecnologia é literalmente uma perda de tempo, porque assim, vai acabar ficando... tem um exemplo que a galera usa muito, né? Que o vendedor de vela quando cria a energia, né? Como que ele foi se adaptar a isso? Teve uns que continuaram empregados e continuaram crescendo e tiveram outros que acabaram perdendo os empregos, né? A tecnologia, ela vem exatamente para ajudar os profissionais a evoluírem e não o contrário. Sim, exato. Diga, minha amiga, agora que eu já estava no meio do papo ali, agora vai, vem com tudo, vem com tudo. Ai, ai. Eu acho bem complicado, porque quando a gente fala de tecnologia, ainda mais de consórcio, porque isso ainda tem que consórcio não é uma boa, né? Eu falei com um corretor esses dias, 2 corretores, que ainda não usam multicálculo para o seguro normal do dia a dia, que facilita horrores para gente. Né? E eu falei assim, caramba, como que eu vou falar com esse corretor sobre a tecnologia no consórcio, sobre essa revolução? Fica até difícil de falar, né? Uma pessoa que hoje não usa multicálculo, imagina você contar 15 companhias na unha. Não. Então, eu fiquei apaixonada pela tecnologia da Touch-C, tanto é que eu te apresentei, Neila, porque eu comprei a ideia. Eu acho que faz total sentido pra gente, para otimizar o nosso tempo, enfim. E eu falei assim, caramba, por que não compartilhar com mais gente, né? Não, é bom pra gente, é bom para os nossos colegas de profissão, né? Exato. E é uma solução para um monte de cliente. Sim, eu acho que o mais interessante a gente sabe que o vendedor, aquele vendedor que quer empurrar a venda, o vendedor que está mais preocupado com o bolso dele do que com o cliente, esse tende a assumir o mercado, né? Se adaptando à tecnologia ou não, porque, como o Jean falou, a pessoa que comprava há 60 anos atrás, ela não quer comprar hoje da mesma forma. E as pessoas têm hoje algo que é muito importante, apesar que muita gente ainda cai em golpe nesse país. Eu nunca vi acho que não existe no mundo um país que tenha mais golpe do que no Brasil, mas as pessoas estão mais informadas, as pessoas buscam mais informação. Então, não adianta você querer fazer aquela venda empurrada, e quando você tem uma ferramenta que te disponibiliza ser assertivo, atender à necessidade do cliente, e nós, é o que eu estava falando com a Samara até hoje, o corretor, né, que para o Jean, imagino que seja um ambiente diferente, né, da venda de consórcio em si, o corretor tem algo muito precioso, que eu acho que é o que todo vendedor deseja, que é o cliente na mão. Né? O corretor tem o cliente na mão. E a gente tem o cliente na mão, às vezes, há 10, há 15, há 20 anos. Por que não atender esse cliente? E esse cliente vai se sentir totalmente confortável de ser atendido por alguém que ele já conhece, por alguém que ele já confia. Então, quando eu insisto aqui também, eu já venho insistindo há algum tempo para que o corretor invista, né, nessa questão de vender, de oferecer o consórcio para o seu cliente, é isso. Porque, ele tem o cliente na mão, e outra, ele vai fazer uma venda consultiva, assim como ele é com o seguro, né, do cliente. Então, esses dias eu tive aí um feedback muito bacana de um colega corretor que falou, depois que começou a me acompanhar, que conseguiu vender, que já tinha vendido aí bastante, inclusive na última campanha da Porto, me deixou muito feliz, porque nada mais é assim, é um casamento perfeito. É um cliente com uma necessidade de você com um produto. E quando você tem um produto que consegue entregar exatamente aquilo que ele precisa, cara, tem
coisa mais fantástica. E assim, só para entrar mais no assunto junto com vocês, meninas, as principais mudanças que aconteceram no mercado, não só de consórcio, no mercado de uma maneira geral, é o posicionamento que o cliente tem que ter dentro das empresas, né? A gente, o seguro nem tanto, mas o consórcio principalmente, ele sempre foi muito voltado para o próprio produto. Ou seja, qualidade era o que imperava em cima do produto. Qualidade Sim. hoje em dia já não é diferencial de nada e já não é diferencial para ninguém. Ter qualidade é o mínimo do básico que qualquer tipo de instituição tem Sim. que ter. Então, qualidade não é o diferencial. A gente já começa por aqui. O segundo passo é que, assim, o cliente, e daqui para frente, cada vez mais, ele deve ser o centro do negócio. Ou seja, a gente não volta mais a nossa estratégia para cima do produto ou por cima da qualidade, porque isso já é básico, isso tem que ter. Sim. Já tem 150 produtos que são muito bons, mas principalmente o que faz a diferença, ainda mais daqui para frente, é o cliente como centro do negócio e a tecnologia para humanizar a relação com o cliente. Porque a gente entende muito de produto, a gente fala muito sobre produto, o que isso é bom, o que aquilo que é mais barato, isso vai atender isso, aquilo vai atender aquilo. Legal, Sim. mas o quanto a gente entende de cliente. O uso da tecnologia, o objetivo dela é nos tirar da obrigação de entender de produto, né? Porque o produto, sinceramente, ele não é tão relevante, mas principalmente entender de necessidade dos clientes. Ainda hoje eu brinquei com o pessoal, né? Que é mais importante a gente entender do que atender o cliente. Aqui no consórcio, ou principalmente no mercado de consórcio de uma maneira geral, as dúvidas são sempre as mesmas. Vai ser como que eu faço para prospectar clientes e como que eu faço para fechar. São esses dois itens que não têm a menor relevância. Tá. A gente deveria entender o que o cliente precisa, qual é o momento que ele precisa e como que eu posso atender ele melhor. O que eu faço para que o cliente chegue no objetivo dele. O que é mais caro dentro de qualquer operação comercial? Sempre vai ser a conquista do cliente e trazer novos clientes. Reduzir o custo de aquisição do cliente é missão de todas as empresas, indiferente do tamanho dela. Pode ser gigantesca, pode ser uma pequenininha. No caso do corretor de seguro, vocês têm uma carteira que eu acho fantástica, porque vocês sabem quem é o cliente que compra de consórcio, como que ele compra consórcio, Sim. e ele não comprou com vocês, ele comprou com o gerente do banco, ele comprou com o vendedor de consórcio, e o cliente Isso. estava aí na base de vocês e acabou não sendo atendido. Exatamente. Né? E aí, quando vocês conseguem construir, inclusive, aqui já fica até uma sugestão mais um pouco abrangente, né? O custo de aquisição do cliente é caro para todo mundo. Não vai ser só para o seguro ou só para o consórcio, e nem para o vendedor de carro, nem para o vendedor de imóvel. Quando a gente consegue construir parcerias, como você estava falando agora há pouco, estava vendo um vídeo seu, né? Parcerias, construir joint ventures bem estruturadas, onde ou coincidindo com o interesse do cliente, Sim. é o mundo ideal para todo mundo, tanto para quem vende seguro, quem vende consórcio, quem vende o veículo, por exemplo. Exatamente. E eu acho a proposta, né, da ferramenta. E aí eu queria que você falasse, esse meu fone, peraí. Eu queria que você falasse como que vocês chegaram, né, nesse modelo de negócio, porque era até então até a Samara me falar, eu não tinha nem ideia, né, da existência, mas até então acho que o modelo acho que é pioneiro, né, é único. E como que vocês chegaram a esse conceito, esse modelo? Acho que foi o Bruno que teve a ideia, né? Mas e aí vocês foram alinhando a equipe, trazendo pessoas que realmente entendiam do ramo, até mesmo para que as pessoas que cheguem aqui, que estão chegando aqui, entendam que quem está atuando aí na Third são pessoas que têm muita experiência, né, no ramo de consórcio, e que a ferramenta ela está toda preparada justamente para o que o Gel falou, que é para atender o cliente, né? Colocar o cliente realmente no centro, né? A necessidade do cliente no centro. E a gente, hoje em dia, fala tanto da questão da experiência, né, do cliente. Então, é você entregar para o cliente a experiência que realmente ele deseja, né? Sem aquela coisa da expectativa que não se conclui. A gente sabe que no consórcio, como se diz, esses dias eu fiz até uma enquete, né? Perguntando se o pessoal, quem já tinha feito consórcio e tal, se tinha se frustrado, né? Algumas pessoas falavam que sim, e aí eu fiz questão de perguntar por quê. E aí todos batendo naquela mesma tecla da questão da demora, né? E aí o mercado, né? O que vocês criaram veio justamente para poder quebrar isso, que talvez seja a maior objeção em relação a quem quer fazer o consórcio.
Não existe quem não queira fazer, né? Porque quando você apresenta um produto, que a gente sabe que é um produto sensacional, gente, não tem... O que você vai trazer contra o consórcio? O que existe contra o consórcio é o tempo. Vamos lá. Respondendo lá do início, a questão, o Bruno Pinheiro, que é o CEO da Turn2C, ele já tinha participado de outras startups, ele já tinha atuado no mercado de consórcio há um tempo atrás. E aí ele se juntou junto com o Thiago, que é um desenvolvedor de produtos, que já atuou em outras administradoras de consórcio também. E os caras falaram o seguinte, olha, o que a gente pode fazer para mudar, literalmente é assim que a gente se posiciona, revolucionar o mercado de consórcios, entregando previsibilidade, entregando segurança para quem quer adquirir um produto que, como tu acabou de falar muito bem, né, ajuda milhares de pessoas. Para você ter uma ideia, 1 a cada 4 carros é vendido através do sistema de consórcio. 1 a cada 13 imóveis é vendido através de consórcio. 50% das motos que rodam no Brasil são vendidas através de consórcio. Sim. Então, assim, os caras pensaram, como que a gente pode mudar esse mercado que nunca teve uma atualização significativa na forma de, não só de comprar, mas na forma de se vender o produto, e desenvolveram uma inteligência artificial, onde a gente tem aqui hoje mais de 16 administradoras, a gente analisa mais de 16 mil grupos de consórcio para entregar um único resultado. Ao contrário do que tem no seguro, que são os multicálculos, eu acho que foi você quem falou agora, né, Samara? Foi essa Samara. Isso. Que tem os multicálculos, a gente não é um multicálculo, a gente é literalmente uma inteligência artificial que entrega o melhor resultado para o cliente na necessidade que ele precisa. Com informações simples como o valor de crédito líquido que o cliente deseja, qual é o prazo que ele quer ser contemplado, qual é o valor de parcela que ele quer e que tipo de bem que ele quer, analisa, a gente literalmente minera mais de 16 mil grupos de consórcio e entrega para o corretor um único resultado que atende exatamente aquilo que o cliente quer, ser contemplado naquele tempo, com aquele valor que ele tem, para aquele bem específico e no prazo que ele quer, com previsibilidade. Para vocês terem uma ideia, a gente já analisou mais de 3 bilhões e meio de propostas de consórcio aqui na Turn2C, mais de 3 bilhões. Nós acertamos em 97% das vezes. É sensacional. Parece um sonho, né? É tão bom que parece um sonho. Bom, falando em sonho, deixa eu fazer um adendo aqui rapidinho, antes que eu esqueça de falar isso. Tem muita gente que compra consórcio, né? Só que essas pessoas não chegam pra gente, né? Porque a gente não oferece também, né? Mas é incrível. Eu acho que tem um monte de corretor aqui assistindo e eu acho que vocês já se depararam em pegar uma nota, né? Um carro faturado para fazer o seguro, porque é cliente de vocês, e tá lá, consórcio. Meu, Sim. A gente tem o cliente na mão e a gente não vende o consórcio pro cliente. Meu, é fogo. E agora, a gente pode até oferecer com previsibilidade, né? Colocando o tempo que realmente acaba fazendo com que a gente não venda o consórcio para os clientes, principalmente os imediatistas, né? Exatamente. Pode concluir. E tem, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com as pessoas que acompanham vocês aqui. Na Turn2C a gente desenvolveu um produto que se chama Caminho Seguro. A gente confia tanto nas nossas análises, a gente confia tanto na nossa tecnologia, a gente confia tanto naquilo que a gente investe, acredita e cria aqui, que se o cliente não for contemplado no prazo que a simulação aponta, sem problema nenhum, o cliente transfere a cota novamente para nós e nós devolvemos o dinheiro do cliente sem que ele corra nenhum tipo de prejuízo. Isso aí é espetacular, gente. E tem a gente já fala de visibilidade e agora a gente garante. A gente garante. A gente não garante a contemplação, tá, meninas? A gente não, garante a nossa simulação. Mas assim, você confia tanto na sua inteligência que assim, vai se cumprir. Se não se cumprir, não se preocupa, eu te devolvo o dinheiro. Eu compro a sua cota, pronto. Quer dizer, o cliente que quando ele não é contemplado, nos consórcios que a gente vende, nos tradicionais, que a gente estuda os grupos para entender qual que é o percentual de lance dos últimos meses, quantos contemplados por mês, a gente entende isso e isso dá trabalho, coisa que a ferramenta já traz pronto pra gente. Sim. Não, e aí segundos. Exatamente. Só que assim, se o cliente não é contemplado, como acontece na maioria das vezes, o cliente simplesmente para de pagar. E perde um puta dinheiro com isso. Né? Prejudica o grupo também.
Então é complicado. Agora, a plataforma já nos ajuda bastante, ainda com essa garantia. E uma coisa que, de uma maneira geral, as pessoas falavam, né? Ah, quem garante o consórcio? Quem que vai dar a garantia de que se não for contemplado, recebe o dinheiro de volta? A gente aqui, a gente tem um contrato que a gente assina com o cliente, exatamente fazendo esse acordo, que garante a recompra das cotas caso ele não seja contemplado no prazo. Então, assim, não é da boca para fora, não é papo de quem quer vender. Aliás, nós não vendemos consórcio, a Turn2C não vende consórcio, a gente só vende através de vocês, através de agentes da Turn2C. Então, é um diferencial gigantesco. Muito legal. Respondendo a pergunta do Cristiano, sua pergunta é fantástica, Cristiano. A gente não fica com... A gente fica com a cota. A gente... Para ter uma ideia... Transfere a cota, né? A gente transfere a cota para a gente. Só que em 97% das vezes a gente acerta o alvo. Então, assim, a probabilidade da gente precisar ficar com uma cota é muito pequena. E quando a gente fica com essa cota e ela é contemplada no prazo, ou ela é contemplada posterior a isso, a gente ainda devolve para os nossos agentes para que eles possam vender as cartas contempladas. Ou seja, uma relação de ganha-ganha para todo mundo. E é uma ferramenta que, além de tudo, ela vem para deixar o mercado também mais saudável, né? Exatamente. Então, eu imagino que até para as administradoras que acredito que rapidamente aceitaram a proposta de vocês, porque a gente sabe que o consórcio é uma compra coletiva, colaborativa, e quando se quebra um elo, você está enfraquecendo o grupo, né? Então, a gente sempre conversa muito sobre questão de promoções, que precisa ser vendido com muito cuidado, que muita gente, infelizmente, ainda não está no tempo, né? O consórcio é excelente para todo mundo. Só que a gente tem que admitir que algumas pessoas não estão ainda no seu tempo de contratação por diversos fatores, né? E a plataforma faz com que o mercado fique mais saudável. Eu vejo dessa forma. Porque quando você entrega no momento que o cliente precisa, né? Que ele criou aquela expectativa, ele estando com bem, dificilmente ele vai deixar de pagar. Eu nem sei qual que é o índice de inadimplência, vamos dizer, de pessoas com bens, assim, já contempladas. Eu posso falar para você. Fala o aí. índice de inadimplência ou cancelamento, e aí eu falo de mercado geral, o dado é do Bacen, não partiu da minha cabeça, é de 2, alguma coisa, é nada. Quando o cliente não é contemplado, o índice de cancelamento é acima de 50%. O índice de cancelamento da Turn2C aqui, eu não vou dizer que é zero, mas eu vou dizer que é 0, alguma coisa. A gente não tem cancelamento na Turn2C, porque o cliente sabe exatamente o que ele está comprando, quanto ele está pagando, quando ele vai ser contemplado e atendido por agentes que foram selecionados no meio de milhares de pessoas. Então, assim, o nosso processo de cadastramento de agentes, corretores como vocês, ele é extremamente rígido, não é uma plataforma feita para todo mundo. A gente tem esse cuidado e tem esse preciosismo. E o nosso objetivo é entregar qualidade para o cliente, entregar qualidade para os nossos agentes, entregar qualidade para as administradoras. Sensacional. A Thelma está perguntando. Isso, fala aí. No caso dessa previsibilidade de todas as compras seria para todas, sim, todas as modalidades de auto, imóvel, serviço, serve para tudo. A plataforma ela unifica, como eu acabei de falar, mais de 16 mil grupos de consórcio. A gente tem, para vocês terem uma ideia, meninas, a gente tem 75% do mercado ativo de todos os grupos estão dentro da plataforma. Ou seja, se vocês não encontrarem a proposta para o seu cliente exatamente no modelo que a gente está propondo aqui, ele não vai encontrar em lugar nenhum. Não existe, porque, assim, né? Dificilmente ele vai encontrar em outro lugar, porque isso não é analisado por um ser humano, e sim por uma inteligência artificial. É muito legal. E assim, uma coisa também que é bacana na plataforma é assim, é aquilo que eu falei, nem todo mundo está no seu momento, nem todos são perfis, né, para o consórcio. Você bota lá na plataforma o que o cliente busca, o valor que ele tem para lance, o valor que ele quer, né, que ele pode absorver de parcela, tá? Se não dá match, né, a plataforma já vai te falar ali, não vai rolar. Exatamente. Então, dá uma sugestão ou fala. Enfim. Exatamente isso. Ela vai te oferecer uma proposta mais próxima daquilo que o cliente deseja, para vocês não perderem a venda. Mas se não existir aquilo que o cliente está buscando, que nem esses dias apareceu, eu quero ser contemplado em R$500 mil, dando R$1.000 de lance. Não vai ser contemplado em lugar nenhum. Mas o vendedor X me prometeu isso. Cara, você pode ir no papo do vendedor, porque assim, o que é a grande quebra do sistema de consórcio quando se usa a plataforma Turn2C? É exatamente
o cliente tomar a decisão dele baseada em dados ou simplesmente Uhum. na opinião do vendedor. Sim. É igual os carros hoje. Os sistemas de freio do carro hoje, a gente não precisa levar no mecânico de confiança. O painel do carro já mostra se a pastilha está gasta ou não. Né? Sim. O carro já é inteligente para isso. Por que a venda do consórcio tem que ser feita como é feita há 20 anos atrás? Análises de grupo, que nem as pessoas falam, eu analiso o grupo numa planilha de Excel. Cara, análise em Excel é coisa de 30 anos atrás. Sabe, em 1980 se fazia, em 1990 se começou a fazer análise em Excel. E aí a pessoa ainda quer vender para o cliente novo hoje através de uma ferramenta. Para ter uma ideia, eu brinco muito, pessoal, o carro que se vendia na época que se fazia análise Excel era o Monza. Acho que vocês, meninas, nem conheceram o Monza. Né? E as pessoas acham que isso é o auge. Não, eu conheci. Fotografia, né, Nela? Você conheceu fotografia, né? Não conheceu. Você ouviu falar, você viu uma foto. Tá, entendi. Isso. Foi mais ou menos Foi por isso. foto, Nela. A Lizzy está perguntando aqui, ó lá, como funciona o cadastro da venda? Você usa a plataforma, cadê? A plataforma ir para ela, por ela, ou venda entra por ela? Fala aí, Jean, como que funciona a venda? A pessoa faz lá a simulação, o cliente aceitou. Qual que é o procedimento? Todo o processo, isso é bem legal de falar da Turnkey, porque não é só uma ferramenta de tecnologia usando inteligência artificial. A gente ainda fornece todo um suporte de back-office, que desde o ato da venda até o momento da contemplação, a gente ajuda os agentes nesse momento. Porque tu falou agora bem no começo da live, Nela, que muitas pessoas compraram o consórcio e ficaram frustrados. E muitas delas não foi no momento da aquisição, e sim no momento que foram contempladas, porque não tinha um suporte. Isso. A Turn2C oferece um suporte de back-office para os agentes e todas as propostas são cadastradas dentro da plataforma. Então, não precisa entrar em 16 administradoras. Você faz todo o processo dentro da plataforma, inclusive a gestão da sua carteira. A gente tem o CRM dentro da proposta, a gente tem um banco digital, porque muita gente tinha dificuldade de fazer cadastro nos administradores por não ter uma conta jurídica, então a gente disponibiliza CRM, banco digital, tecnologia e mais um back-office gigantesco feito por gente da mais alto gabarito para atender os clientes de vocês. Não, é sensacional. E tem uma outra questão também, eu lembro que a gente conversando, é assim, cadastrou lá o cliente, aí de repente não passou na análise, isso estou dizendo na venda, né? E aí, se eu não estou enganada, vocês apresentam também uma outra opção, não deu aqui, mas nessa daqui vai rolar. Exatamente. No ato da venda, inclusive, quando, por exemplo, rodou numa proposta na administradora X e ela não aprovou o cliente por qualquer razão que seja, automaticamente a plataforma vai buscar uma nova opção, igual ou parecida ou até melhor do que aquela primeira oportunidade que apareceu e devolve para vocês, agentes, para que vocês mostrem para os clientes de vocês, olha, essa instituição não aceitou, mas essa aceitou, a condição é essa para vocês não perderem negócio, nem o cliente perder a oportunidade dele de adquirir o bem. Sensacional. E eu acho que para nós que somos corretores, que normalmente o corretor ele não trabalha só com um produto, né? Tem aqueles que se arriscam e trabalham com todos, né? Mas tem alguns que trabalham... Faz um trabalho muito bom, porque tem tempo, né, para fazer tudo isso. Mas para gente que tem esse tempo bem escasso, apesar que o problema de tempo eu acho que é geral, ter esse suporte, né, principalmente no pré-venda, no pós-venda, isso aí, é sensacional, porque a gente precisa muito disso. E eu acho que isso falta muito, inclusive no mercado de seguros, a gente tem sofrido bastante, né? Quem é corretor sabe o quanto a gente tem sofrido com isso. E ter esse suporte é como, assim, eu já falei esses dias aí de uma ferramenta que eu contratei aqui também para me dar um suporte num outro braço aqui, que é a assistência 24 horas. Hoje, cada vez mais faz sentido a gente ter esse suporte, porque para tornar a coisa mais dinâmica, né? Até mesmo para que você possa atender outros clientes, para que a gente esteja atuando onde a gente precisa atuar, né? A gente não tem que estar em todos os processos o tempo inteiro. Então, o que é a minha parte eu faço, o que não é a minha parte, tem alguém aqui que vai me ajudar nesse processo. Sensacional. Tem uma coisa que a gente prega, que a gente prega muito aqui, a gente não quer que vocês se envolvam com nada que seja em relação ao processo, à escolha de grupo. Vocês não precisam fazer nada disso. A gente quer que vocês literalmente façam o que vocês conseguem fazer de melhor, que é atender o cliente de vocês, entender a necessidade dele e entregar exatamente o que ele quer e como ele quer no tempo que ele quer. Então, assim, a gente quer tirar
toda esse tempo, essa demora, essa energia que é gasto e às vezes não é o negócio de vocês, o negócio de vocês é o cliente. As outras coisas são... Exatamente. Eu hoje mesmo me peguei pensando sobre isso, assim, porque eu nem lembro o que eu estava fazendo aqui. Eu falei, gente, isso aqui não é mais para eu fazer, né? E às vezes a gente precisa passar por algumas situações e falar assim, cara, isso aqui, não, eu não tenho mais que fazer isso, né? Mas o corretor, eu sei que é um pouco cabeça dura. Eu falo pela pessoa que eu sou. Eu percebo que a gente tem um pouco de dificuldade, às vezes, de delegar. Eu talvez seja tudo. de muito apreço pelo cliente também, né? A gente quer pegar o cliente no colo, quer ficar levando e tal. Mas às vezes tem pessoas mais preparadas até para fazer aquele outro papel, né? Que tem que fazer, enfim. E a gente precisa desapegar de processos, porque senão também a gente estaciona, a gente não cresce, enfim. Faz parte, né? Tem um desafio que eu faço sempre para vocês, que é o seguinte: qual é o custo da venda para vocês? Né? Esse é sempre o desafio que eu faço para todo mundo. Quando a gente começa a entender que a venda ela não é lucro, que a venda ela tem um custo, a gente começa a definir o que é prioridade no nosso atendimento, na construção dos nossos processos. Exato. Né? E por vezes o corretor, o vendedor de consórcio, o agente autônomo, ele está tão focado em atender o cliente dele que ele acaba perdendo um pouco da conexão de o quanto isso representa no meu faturamento e quanto que isso pode impactar no meu crescimento. Exatamente. Você sabe que eu comecei a fazer essa lição de casa esse ano. Depois de 16 anos aí de carreira solo, esse ano que eu falei, gente, né, assim, eu preciso estar mais atenta a essas questões justamente para isso, para a gente saber o que vale a pena, até quanto aqui dá para eu ir, entendeu? Mas é uma dificuldade, eu acho, porque... É notada, né? E outra, assim, ó, nós, a maioria, somos empreendedores. E hoje saiu até uma pesquisa falando, né, que a maioria dos empreendedores no Brasil são empreendedores solos, enfim. Então, isso vai dificultando e muitas vezes a gente cresce e não percebeu também que cresceu e que aqueles processos já não cabem mais no nosso dia a dia. Então, talvez seja por isso que seja tão difícil desapegar, porque você está tão acostumado a dar conta de tudo aqui. Não, estou dando conta, mas chega uma hora que você percebe que você não está dando conta mais, que você precisa, assim, delegar, né? E eu acho que faz parte, assim, por a gente ter crescido dessa forma, né? Crescido, digo, na profissão, né? Você vai crescendo, vai absorvendo cada vez mais coisas, só que chega um momento que você fala assim, cara, aqui eu já estou perdendo um pouco de qualidade, aqui tem alguém que pode fazer melhor para mim. Então, é coisa da gente ter mesmo esse feeling e tomar muito cuidado. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de delegar, a Samara sabe disso, mas eu tenho aprendido aí. Aí, ó, tem umas perguntinhas aí. Você pegou aí, Sá? Peraí. Vamos lá. No caso da contemplação, o corretor entra em contato com o cliente para avisá-lo, aproveitando assim o momento da divulgação do seu trabalho nas redes sociais. Ou seja... A Third comunica o cliente, ela quer saber se na contemplação a Third comunica o cliente. É isso, Thelma? Boa pergunta. Na verdade, a gente privilegia o relacionamento de vocês com os clientes de vocês. A gente informa o cliente, mas a gente informa vocês para que vocês informem os clientes de vocês e vocês vivam esse momento com eles. Nós não legal. vendemos consórcio. Quem atende o cliente de vocês são vocês. A gente presta o atendimento para vocês. Top. A gente esclarece, tira dúvida, a gente faz tudo que tiver ao nosso alcance para vocês. A Thelma até perguntou isso porque teve um cliente dela que foi contemplado e ela ficou sabendo através do cliente, porque a administradora não avisou ela. Então ficou uma situação chata, né? Porque você pega na mão do cliente, né? Quando você vende um consórcio para ele, uma solução para ele, a realização de algum sonho, então você tem que acompanhar o passo a passo. E essa pergunta da Thelma é muito pertinente, é muito importante mesmo. Legal. E o papel da Tati também, de ver o lado do parceiro, né? O parceiro tem que ter esse relacionamento legal com o cliente. É bacana isso. E aí, o objetivo é que vocês cresçam. Aproveitando até essa pergunta aí da Thelma, é assim, a Third avisa que o cliente foi contemplado. E ela também chega a avisar, tipo, antes da assembleia, para que a gente também comunique o cliente. Sim. Isso vai direto para o cliente? Como que funciona? Excelente pergunta novamente, né? Funciona das duas formas, tá? A gente informa o cliente, porque algumas administradoras,
A gente até tem acesso para oferta de lances aqui, conforme está planejado na simulação que foi feita. Mas legal. algumas delas tem que ser o próprio cliente para fazer a oferta de lance, né? Então, assim, a gente informa o cliente, informa o agente, olha, vai ter assembleia dia 10, fala para o seu cliente que ele tem que ofertar R$ 5.000 de lance, para que ele seja contemplado no prazo que ele pediu, toma cuidado com a parcela estar em dia, para participar da assembleia. Todas essas informações são passadas para o agente, com cópia para o cliente, para que o agente faça esse atendimento. Nossa, sensacional. Mais uma coisa que é importante até na hora de vender, porque esse caminho seguro, ele é sensacional, né? Porque já dá uma segurança legal para o cliente, né? De acordo com o contrato, se ele não for contemplado, enfim, a TouchSee tem um contrato apartado da administradora e se resolve de uma outra maneira. Mas o que precisa deixar claro para o cliente, e é importante o corretor saber, existe lá no contrato 3 meses. Se no terceiro mês que o cliente tem que dar o lance, ele não dá também, encerrou o contrato. Né? Não adianta falar, então não consegui o dinheiro. Aquele lance que eu falei que eu ia ter, eu ia ter 15 mil, né, na terceira assembleia. Aí eu não tenho, só vou ter na quarta. Então, daí já, né, é uma quebra de contrato. Não tem como a TouchSee ficar, sabe, se estendendo. Sim. Mas, não, por outro lado, dia 7º. O contrato do caminho seguro, ele encerra ali, você está certa. Mas, por outro lado, tanto o agente quanto os clientes, a gente continua fazendo a gestão da carteira, a gente continua cuidando da estratégia dele, a gente continua informando o agente e o cliente, porque assim, de repente ele teve um imprevisto realmente. O contrato do caminho seguro, ele se encerrou ali, mas o nosso trabalho com o cliente, com a gente, ele não se encerrou. No final do o cliente atingiu. Exatamente isso. Até o final do grupo. Não, muito legal. Agora, eu vou pedir licença para vocês, tá? Para agradecer aqui a minha sobrinha, que colocou aqui para mim, adoro você. Ela já falou que ela é minha fã número 1. Ela vota em todas as minhas enquetes. Ela participa de tudo que eu faço. Então, aí a minha irmã falou assim, ela não veio a hora de um dia você falar dela na live. Ita, meu amor, obrigada. A tia não vai falar muito, senão a tia chora. Obrigada, meu amor. A tia ama você, tá bom? Ai, vai, vamos voltar. Que a tia chora. A tia tinha que mandar um beijo para ela. Mas olha, sensacional, gente. Assim, quem tiver com dúvida aí, pode mandar. Acho que passaram algumas perguntas aí batido. Mas eu acho que é uma oportunidade. O lema da TouchSee é faça parte da revolução, né, desse mercado. E eu acho que a gente precisa, sim, estar abertos a essas novas possibilidades, né? É o que a gente disse lá no começo, o corretor tem o cliente na mão. Eu comecei a vender consórcio quando, sim, peguei a nota fiscal e estava lá alienada a pôr consórcio. E eu falei, onde que eu estava que eu não ofereci o consórcio para esse meu cliente? Ali é que me deu o estalo. Então, a partir dali que eu comecei a vender. Então, cara, é o produto da vez. A gente vê que é a bola da vez que a gente fala. São 2 anos aí de pandemia, de crise, um mercado que não sofreu crise. Muito pelo contrário. Não, ele cresceu na pandemia. Um mercado que cresceu na pandemia, e a pandemia, a crise, está fazendo com que cada vez mais as pessoas tenham a consciência da questão, né, de economizar, de como gastar, um consumo mais consciente, de repente esperar um pouquinho mais, né, não ser tão afoito. Pô, a gente já ficou 2 anos trancado dentro de casa, né? Você esperar, de repente, sei lá, 6 meses para contemplar um consórcio, 8 meses, o que é isso, né? Não é nada. Então, assim, é um mercado que está crescendo, a gente precisa ver. E outra, a gente está dentro desse mercado, fazendo venda saudável, oferecendo para o nosso cliente, a gente está até ajudando a economia, assim, do país, mais uma vez, né? A gente já ajuda quando a gente oferece para o cliente um seguro que vai proporcionar a ele uma indenização, que vai fazer com que a família dele não quebre, a empresa e tal. É mais uma vez o corretor atuando, né, como um agente que vai ajudar aí financeiramente o seu cliente. Então, eu sempre falo, olhem com carinho para esse produto. Não é simplesmente a questão de você colocar dinheiro no bolso. Colocar dinheiro no bolso é bom? É. Todo mundo quer colocar dinheiro no bolso. É lógico, a gente não é besta de falar que não é. Mas é o que eu falei até, né? Eu falei na live com o Sandro. O consórcio, ele possibilita transformação na vida das pessoas. De diversas formas, né? Seja a pessoa comprando, que nem eu já falei que
me tirou do buraco quando eu vendi, cota contemplada. Já falei disso, salvou a minha vida financeira. Então, vai proporcionar, eu falo, tem pessoas que, falando mais da parte do planejamento, às vezes até mais a longo prazo, a gente sabe que tem pessoas que só vão poder mesmo ter alguma coisa através do consórcio, mesmo que seja pagando ali parcelinha a parcelinha, sem dar lance, porque a pessoa não tem condição de dar lance, mas tem gente que só vai conseguir assim. Sim. Essa é uma outra funcionalidade que a gente tem na plataforma que é legal de falar, que é a construção de patrimônio. Então, os grupos que vocês oferecem dentro da plataforma, todos eles, sem exceção, inclusive para a formação de patrimônio, que são aqueles prazos mais longos, parcelas mais baixas, sem a necessidade da oferta de lance, a gente analisa eles, a gente analisou a saúde desses grupos para poder disponibilizar para vocês. Legal. Por regra, todos os grupos que estão em formação de patrimônio, eles vão contemplar todos os clientes em 75% do tempo deles. Isso a gente já analisou para entregar para vocês. Outro dado que é importante falar para vocês, 80% dos clientes que compraram através da plataforma da Turn2C desde o início dela, que tem 1 ano e alguma coisa atrás, 80% deles já estão contemplados. Nossa. Porque alguns compraram com prazo mais longo, mas todos que compraram com prazo mais curto já foram contemplados. Gente, sensacional. É muito legal. São dados assim que eu não tinha, particularmente eu não tinha, porque a nossa parceria é recente, né? A gente está conhecendo ainda a plataforma, mas a proposta realmente é muito interessante, é encantadora, porque a gente está falando de sonhos, e quando você fala de sonhos, e principalmente do sonho dos outros, você tem que estar muito envolvido com aquilo. Que nem amanhã é dia de assembleia na Porto, né? Eu tô com uma cliente aqui, e eu tenho as minhas cotinhas lá também, mas eu tô torcendo mais para que ela seja contemplada do que eu. Sim. Porque ela tem já um compromisso aí e tal, que ela já tinha se planejado. É engraçado, mas quando você fala de sonhos, às vezes é até mais gostoso você realizar o dos outros do que o seu. E quando você entende a sua importância nesse processo, né, faz com que realmente, assim, vender o produto, oferecer, se torna algo muito prazeroso, assim, de você fazer, né? As pessoas falam muito, às vezes, de propósito, né? E o vendedor de consórcio então, tem que pensar isso, né? E o propósito dele é realizar sonho. Na verdade, o corretor de seguro ele tem solução para muita coisa. Tem. Só que assim, deixa de vender, deixa de ajudar, de oferecer o consórcio para o cliente. Sim. E o que o Zé falou, na plataforma ela é tão inteligente, ela é tão bacana de trabalhar, que tem sim a construção de patrimônio para aquele cliente que não vai ter condição de dar lance, que precisa pagar parcelinha barata, que é um negócio planejadinho, sabe? Para ele ter alguma coisa lá na frente. E aqueles mais rapidinhos, imediatistas, os apressadinhos, e que tem um capitalzinho. E eu até falo que o corretor, ele tem cliente, principalmente de sinistro, de perda total. Meu, tem na mão ali uma puta de uma oportunidade. Às vezes o cliente espera 2 meses, 3 meses, e não precisa comprar o carro e pagar a diferença com financiamento, né? Não que tá errado, eu acho que não tem errado, não tem certo ou errado, né? Eu acho que cada um sabe o desenho que quer fazer, né? Realizar seu sonho. Mas, meu, o corretor não está oferecendo. E tem soluções e pode participar desse momento com o cliente. Mas às vezes a pessoa não faz por desconhecimento. Entendeu? Exatamente. Às vezes a pessoa não faz porque ninguém ofereceu, porque ninguém explicou, porque ninguém sabe dessa possibilidade. Entendeu? Então, não, eu fala. Eu tava na cara de um cliente, gente. Assim, não tava na cara que eu digo, é porque eu coloquei no meu status do WhatsApp sobre consórcio, enfim, falei da inteligência da Turn2C e tal. Daí ele pegou e falou, Samara, você faz consórcio? Eu falei, faço. Ele falou, putz, acabei de comprar um carro, já financiei. Pô, nossa, eu fiquei assim, tão arrasada. Ele falou assim, eu esperaria um pouco mais. Meu, quem que tá errado? O cliente tá errado? O cliente não tá errado. Tá errada a Samara que não ofereceu, sabe? Que não ajuda o cliente a se programar na troca do carro. Meu, gente, eu fiquei mal, hein? Não. Para você ter uma ideia, outro trabalho que a gente faz aqui, eu acho que vocês já sabem, todos os agentes da Turn2C têm um analista dedicado. Vocês têm uma espécie de gerente de conta que cuida de vocês. Então, de repente, vocês têm uma necessidade específica. A análise que apareceu, vou pegar o caso da Samara, de repente a análise desse cliente da Samara não atendia as expectativas dele naquele momento.
Vocês trazem essa negociação, vocês trazem exatamente o que vocês estão procurando na plataforma, e o analista que a gente tem aqui vai dar todo o suporte para vocês, para encontrar exatamente o que o cliente de vocês quer, para que vocês possam atender eles. A gente ainda faz essa prestação de serviço junto a vocês. Não, Eu sei porque a Nath me atende e ela pegou um caso no colo para resolver para mim. Nath, me ajuda aqui, eu preciso ajudar esse cliente, enfim, expliquei tudo para ela e ela ajudou, né? Ela é uma fofa. Ela é fantástica. É muito O legal, Flávio gente. está falando De... que fica orando pelos Deus, pelos clientes para serem contemplados. a gente fica. Eu sei como que é, Flávio, porque eu também fico e é muito gostoso, assim, quando a gente recebe a informação de que o cliente foi contemplado, né? Porque é a realização do sonho dele e é o nosso trabalho sendo endossado ali, né? Pô, eu fiz um bom trabalho, eu prestei um bom atendimento e isso é sensacional. E aqui, né, com a Third você vai poder ter mais essa segurança ainda de que você vai ser assertivo, que você vai, né, entregar muito mais para o seu cliente, vai atender muito melhor as expectativas dele e em diversas situações, seja para construção de patrimônio, seja para essa questão de um cliente mais apressado. E a gente sabe que, sei lá, 80, eu acho que 80 eu ainda estou estou jogando por baixo. 80% aí do que vem é aquela coisa assim, quanto tempo tem que ser tipo para ontem. A gente sabe. É mais que 80. Imediatista tem um monte aí. A gente sabe disso, não tem jeito. Então, não adianta a gente negar. Lógico, eu gosto de pensar sempre mais na questão da construção mesmo, do longo prazo. Eu gostaria que as pessoas, a maioria, pensassem dessa forma. Mas a gente sabe que é a minoria. A maioria quer curto prazo, a maioria quer ser atendido assim. E às vezes, por você não ter uma ferramenta que te dá te faz esse estudo, você deixa o cliente na mão, e aí o que ele faz? Muitas vezes vai cair em conversa fiada de gente pilantra, que infelizmente tem. A gente vai negar que tem? Não tem. Assim, não tem. Tem muito. Porque se não tivesse, e é outra coisa que acontece muito no mercado de consórcio, é isso. Né? A gente ainda tem que ficar limpando a imagem do produto o tempo inteiro por conta da quantidade de gente pilantra que tem no mercado. Então, quanto mais pessoas atuarem seriamente, melhor para todo mundo que atua seriamente. É a mesma coisa que eu falo em relação ao seguro. Gente, se posicione, estejam aqui. Por quê? Porque quanto mais pessoas sérias atuarem no mercado, todo mundo sai ganhando. Não tem questão de concorrência, cara. Não tem, cliente tem para todo mundo. Basta você prestar um bom trabalho, um bom serviço. Agora, quanto mais pessoas sérias estiverem falando, trabalhando direitinho, melhor, todo mundo sai ganhando. E aí a gente vai, limpando essa galera do mercado. E precisa limpar para ontem. Precisa. Eu faço um desafio para o pessoal sempre, meninas, que é o seguinte, né? Principalmente para corretores ou empresas, de uma maneira geral, que trabalham com consórcio e tem outros produtos. Por exemplo, aqui na Tenente Cito tem a oportunidade de ter uma carteira de clientes contemplados muito mais rápida que qualquer outro tipo de operação. E aí fica a minha pergunta. Vamos supor que a gente contemple 5 clientes de vocês por mês. E esses clientes, a soma deles dê lá 250 mil reais, que são gerados todos os meses de contemplação. Estou jogando um número bem baixinho, tá? No final de um ano, qual é o valor que a empresa de vocês atinge, o valuation da empresa de vocês? Né? Porque vocês disponibilizaram no mercado mais de 2 milhões, mais de 3 milhões de reais. Quanto vale a empresa de vocês que tem essa carteira de cliente com dinheiro para comprar à vista? É verdade. É muito legal. Quanto vale isso? Se a gente começa a pensar, né? Porque às vezes a gente está tão, sei lá, pensando no produto, como você falou no começo, a gente não consegue expandir, né, a nossa cabeça, o nosso pensamento. E aquilo, aí você pensa assim, esses 5 clientes contemplados, quanto isso vai te retornar depois em indicação? Porque um cliente contemplado, gente, olha, cliente sem contemplar já indica, imagina cliente contemplado. Esse indica mesmo, essa é a indicação certa e é compra recorrente, porque eu não conheço ninguém que tenha feito consórcio que faça uma vez só. É verdade. Não é? É verdade. Eu falo que eu sou viciada. Eu sou viciada no consórcio. Então,
Não existe isso, você comprar um consórcio. Não existe, não conheço. Ninguém que só tenha comprado uma vez. Que tenha dado certo, que tenha feito a venda correta, não conheço. Para vocês terem uma ideia, tem em alguns estados do Brasil que a gente acompanha alguns parceiros que eles constroem joint ventures com fornecedores do bem final. Eu falei sobre isso esses dias, mas acho que vale sempre a pena pontuar, né? E pessoas falam, tem que ter volume grande de contemplação e tal para poder fazer uma joint venture. Não. Tem estados que, por exemplo, ele fez parceria com uma loja de veículos e ele indica 5 clientes contemplados todos os meses para a loja de veículos. O dono da loja, ele já abre a loja dele no dia 1º, sabendo que 5 carros ele vai entregar todos os meses, né? E ele paga um percentual de comissão bastante interessante para essa empresa que fornece os clientes contemplados. Quem ganha é o cliente que se sente seguro, porque ele sabe qual é o atendimento que ele vai ter lá na hora da aquisição do carro. O vendedor que proporcionou a aquisição do consórcio, além dele ganhar a comissão sobre a venda do consórcio, além de tudo, ainda mais a venda do seguro junto nesse pacote todo. Essas operações que eu estou falando, elas já acontecem em vários lugares. Só que a gente precisa abrir a mente para as possibilidades que a gente pode fazer. Exatamente. E muitas vezes a gente se sente, como se diz, resistente, né? Também a esse tipo, nossa, imagina, eu vou fazer isso, vou fazer parceria, né? Às vezes a gente fica resistente a algumas situações, não abre a cabeça, não expande. Aí você fala assim, tá em crise, né? O Brasil tá em crise, tá tudo tão ruim, tá tudo tão complicado, nossa, como tá difícil. Gente, olha... Não. Neila, mas é o mal das pessoas, porque hoje muda um pouquinho o sistema, não mudou o sistema da Porto? Muda um pouquinho, a gente, ó vida, tem que abrir a cabeça para mudança. A tecnologia está aí para facilitar a nossa vida. Até mesmo porque... tempo para que a gente consiga atender melhor o cliente. Até mesmo porque quem não mudar, quem não aceitar, quem não dançar conforme a música vai ser engolido, cara. E tem uma galerinha aí muito esperta vindo no mercado, ligada à tecnologia, ligada a essa questão de fazer network e tal. Cara, essas pessoas, e eu falo que os mais velhos, eu acho que são mais resistentes do que os mais novos, que eu acho que esse pessoal é mais antenado. Cuidado. Eu contar rapidinho para vocês, assim, só para ilustrar o que vocês estão falando. Eu, quando comecei a trabalhar com consórcio, eu comecei vendendo consórcio de porta em porta, com um contrato, uma caneta e uma tabela. Eu comecei a vender consórcio assim. Depois disso, teve uma evolução, que foi ir para o telemarketing. Tinha um telefone único numa mesa com 5 vendedores na volta, uma vez para cada um ligar e agendar as visitas. Depois disso, teve a expansão do negócio, que foi as unidades de telemarketing, onde a gente ficava lá ligando e agendando visita e assim por diante. Com a vinda do negócio das redes sociais, do Google, esse tipo de coisa, os sites foram para o ar, as vendas se tornaram eletrônicas, esse tipo de coisa assim. Isso são mudanças que vêm acontecendo no consórcio, na forma de se vender e também na forma de se comprar. Agora, o trabalho de venda ele está cada vez mais complexo. Então, assim, não basta simplesmente eu ter um bom posicionamento de marketing, não basta simplesmente eu ter um bom atendimento, ter bons produtos. Se eu não souber o que fazer com tudo isso no momento que o cliente quer, cada vez mais a gente vai ser desafiado. E vai ficar aqui, né, as pessoas que têm, os profissionais que têm capacidade de se adaptar e entregar com realmente relevância aquilo para poder atender os clientes deles. Exatamente. Aceite. E seja feliz. Seja feliz dele. Aceite, aprenda a dançar conforme a música. Porque senão depois não adianta reclamar que é a crise, que as pessoas não têm dinheiro, que as pessoas não estão comprando. Que nem quem está nesse mercado de consórcio não pode reclamar, gente. Se não está vendendo, alguma coisa errada tem. Falta de foco, né? Não sei, falta de ferramenta. Eu participei de uma palestra de uma senhora de 92 anos esses dias. Ela tem 92 anos. E uma das pessoas falou no meio da palestra que as empresas estão em crise e o mundo está em crise e isso é um bruto de um problema. Essa senhora de 92 anos, falou a seguinte frase: os cérebros é que estão em crise, não as empresas, não o mundo. Né? E eu acho fantástico ouvir isso de uma pessoa com tanta experiência, porque ela nos ensina que é possível achar novas formas de fazer as coisas. Sim, e hoje em dia,
possibilidades não faltam, né? Você imagina, nem você ia com a tabelinha, com o contrato na mão, caneta, bater de porta em porta, cara, quantas você conseguia fazer por dia, né? Hoje, com a tecnologia, quantos você não consegue fazer por dia? Então, mudaram as formas, mas as formas que a gente tem hoje possibilitam que a gente faça sem sair de casa. Então, e assim, a gente aprenda sobre o cliente sem sair de casa. Né? Que a gente entenda a necessidade do cliente sem sair de casa. E a gente está reclamando do quê? Me fala. Você não pega trânsito, você não gasta gasolina, não pega, sei lá, ônibus, não está correndo risco na rua. Você está sentado na sua casa, atendendo seu cliente pelo computador, cara, com uma ferramenta que te entrega o que você precisa e está reclamando do quê? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão de reclamar, e tudo empurrar para a crise. Muitas vezes é a gente que não quer sair daquela zoninha de conforto, que é tudo gostosinho, mas onde nada acontece. É gostoso, é bom demais, mas lá não acontece nada. Então, é hora de levantar, né, a bunda do sofá e colocar aí como se diz, fazer as coisas acontecerem. Possibilidades, a gente tem diversas, ferramentas temos também. Quem quiser procurar, entrar lá no site da Third lógico, como o Jean falou, passa lá por uma análise, né? Eu e a Samara, a gente também está aberto aí a parcerias, né, em relação à Third. Quem quiser, achar que faz sentido também se cadastrar com a gente vai dar um suporte mais relacionado à parte de prospecção, ajudar a ensinar a prospectar, ajudar na parte do marketing digital, enfim, né? Quem quiser ter esse apoio também da gente, pode se cadastrar, né? Pode procurar eu, a Samara, perguntar como que a gente está fazendo esse processo também seletivo. Vocês fiquem à vontade, aqui a gente não vai forçar ninguém a nada. A gente está oferecendo aqui para vocês possibilidades. E tem uma coisa que é de grande valor, que assim, vocês entendem a dor do corretor, vocês entendem a dor de quem está lá, né? Vocês se propõem a ajudar essas pessoas dentro do conhecimento que vocês têm absurdo sobre o dia a dia das pessoas. Então, assim, sempre vale a pena construir. Eu costumo falar que ninguém faz nada sozinho. Construir parcerias é extremamente relevante. Nós, da Tenut, nós apoiamos as parcerias. A gente tem o maior interesse que isso aconteça, porque, assim, eu vou falar a meu respeito, por exemplo, eu não entendo nada de seguro, né? Eu sempre preciso que alguém me auxilie para fazer as coisas. Então, eu acredito que quando a gente consegue conceber as parcerias e estar alinhado com pessoas que têm as mesmas dificuldades, as mesmas oportunidades que a gente, eu acho que é mais legal para se crescer junto. Sim, eu penso dessa forma. Eu acho que faz todo sentido, eu gosto muito. Quanto à parceria, até a Neila mesmo, ela já falou com vários colegas nossos, que você não pode também ser especialista em tudo e querer abraçar tudo, né? Mas o consórcio é algo que dá para casar com seguro de automóvel, enfim. Mas, de repente, você não trabalha com plano de saúde, você não trabalha com seguro, fiança. Você vai fazendo parcerias. Dá para você ganhar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas o principal, dar um bom atendimento para o cliente. Entender a dor dele, a necessidade dele e atender, né, o cliente. Agora, fazer tudo nas coxas, não dá, né? Fazer tudo de qualquer jeito. Ou deixar de fazer. Eu vou deixar de fazer porque eu não quero fazer parceria. Porque eu não quero que o meu colega ganhe alguma coisa. Não. É uma cadeia muito assim. E a gente está na era do ganha-ganha, né? Não adianta você querer ganhar sozinho. Às vezes você querer ganhar sozinho é você perder tudo, né? Então é mais fácil, de repente, você se aliar a pessoas que têm o mesmo propósito que você, mesma linha de pensamento, pessoas que você se identifica e crescer junto, né? Dar a mão e falar vamos, do que você tentar viver sozinho, que não dá, cara. Eu falo que a rede social proporciona isso pra gente, da gente se unir, da gente realmente conhecer pessoas que entram na nossa vida, que nem essa doida aí entrou na minha, e a gente sabe que não vai sair mais. E isso é muito legal, porque principalmente para nós que somos empreendedores solos, assim, se você não tiver pessoas para te apoiar, para seguir junto contigo, fica tão difícil, fica tão puxado pra gente. Então, por que não? Exato. Não é? Que nem eu tava falando para as meninas, ó, eu vou até confessar aqui para vocês, antes de entrar na live, tava lá no nosso grupinho lá, falei assim, gente, hoje eu tô borocochô, tô cansada, essa semana foi difícil. Aí você já recebe um mega apoio, não, para com isso, não sei o quê, se anima.
Gente, é isso. É troca. Isso aqui que a gente está fazendo aqui é troca. Que nem eu estava falando para a Ju também. Falei, Ju, não sei. Não, faz lá a live. Depois da live você vai se sentir bem. Você vai ver. É isso, gente. A rede social é isso aqui. Tem um monte de porcaria na rede social? Tem. Mas você pega aquilo que é bom. O que é bom? É essa troca aqui, ó. É você conhecer pessoas que estão na mesma vibe que você. Que nem eu fiz a live com a Ju que falava sobre isso. Na mesma luta, né? Exato. É assim, que as pessoas falam, você é a média das 5 pessoas com quem você se relaciona. E esse relacionamento aqui também na rede social faz parte disso. Então, assim, você quer, não tá legal onde você tá? Qual é a pessoa que você se identifica? Qual é a pessoa que você quer entrar naquela mesma vibe? Se relacionem. Eu falo que o pessoal até fala que eu faço, eu comecei a fazer esse movimento no setor de seguros, de união e tal. Cara, porque o corretor era muito fechadinho ali no seu mundinho e muito aquela brigaiada. Não precisa disso, cara. A gente não precisa disso. Para a gente crescer, o mercado se fortalecer, a gente precisa estar ali, ó, com o mesmo propósito, todo mundo trabalhando certinho, todo mundo, um ajudando o outro, se possível. Para quê ficar, sei lá, se degladiando? Não tem necessidade, espaço tem para todo mundo. Bora fazer, bora acontecer, bora brilhar, é isso. Ô, Neila, você viu como o Jean dá risada? Simpático ele, né? Ai, eu falei, eu não vou fazer a live sozinha não, que eu tenho medo do Jean. Isso é preconceito de vocês. Ô, Jean, escuta essa. Ela falou, escuta essa. A Neila falou assim, Sá, você pode participar da live comigo e tal? Sabe por quê? Porque eu não conheço o Jean. Falei, Neila, eu conheço no mesmo dia que você. Mas foi ela que me botou medo. Ela que me Isso é botou preconceito que vocês Ele é têm muito comigo. sério. Isso é preconceito. Eu sou muito tímido, é diferente. Eu sou muito tímido. Uma coisa é diferente da outra. Eu não sou sério, eu sou tímido. É diferente isso. Mas que bom, gente. Foi muito gostoso. Jean, nossa, obrigada demais. Assim, eu acho que deu para esclarecer bastante dúvida em relação à plataforma. Deu para aguçar aí também a curiosidade do pessoal. Então, como a gente já falou, fiquem à vontade. Olhem lá o site da 30C. Se quiserem se cadastrar direto, se cadastrem lá. Lógico, vai passar pelo filtro deles. Ou então, se quiser fazer contato com a gente, entender como que vai funcionar a minha parceria com a Samara, também fiquem à vontade para chamar a gente. Enfim, o que a gente quer é isso, é fazer com que realmente, fazer parte da revolução do mercado e fazer com que esse mercado cresça de forma saudável para que a gente possa ajudar mais pessoas a realizarem seus sonhos e principalmente para deixar realmente esse mercado aí, né, mais bombando mais do que já está e fazer parte disso também ganhando dinheiro, lógico, todo mundo quer, né? Sim. Tá, fala aí, minha linda. Eu vou desativar os comentários aqui porque eu quero que o povo printa nós. Espera aí. Tá bom. Bem, eu sou apaixonada pela ferramenta. Eu não vejo a hora já de colocar um monte de ideias em prática, sabe? Para ajudar os corretores, para ajudar minha carteira também, para vender. Meu, é tudo de bom. Trabalhar o cliente, já programar tudo direitinho. Vamos já programar a troca do seu carro. Meu, é uma ferramenta que vai otimizar muito o nosso tempo. Perfeito. Eu cadastrei, né, em algumas administradoras, mas imagina, a gente não tem tempo para nada, né? Os processos estão muito morosos, com a alta do custo do seguro, a tarifa está absurda. Daí eu falei, caramba, até eu entender as particularidades de cada administradora, consultar, falar com o comercial para entender como que estão os grupos, para poder oferecer algo mais assertivo para o cliente. E, claro, sem nenhuma garantia, porque não tem como garantir. Falei, não. Daí eu conheci a 30C. Pronto. Nossa, problema resolvido. Sensacional. Não, e é muito legal, assim, que nem eu até mostrei um pouquinho a ferramenta, né, lá no Store. E é aquilo, você fala assim, gente, eu não sei quem que vai aceitar que o cliente compre um carro com mais de 10 anos de uso. Você coloca lá, quantos anos já vai... A hora que ele fizer a simulação, já vai trazer a administradora certa, você não vai ficar quebrando a cabeça. Será que vai passar? Não, se te apresentou ali, é porque dá certo, né? Então, isso otimiza muito o tempo da gente, né? Na verdade, assim, não adianta simplesmente você ter a tecnologia a seu favor e você não entender a necessidade do cliente. Sim, porque daí fala assim, eu quero um carro, mas qual o ano do carro? Isso. Né? É zero? Quanto tempo? Porque não adianta você vender por vender. Tirador de pedido, sabe? Tem que ser um negócio mais... tem que ser um negócio trabalhado. A plataforma vai te dar ali a melhor administradora, a melhor cota? Vai. Mas desde que você alimente ela com
com as informações para atender a Isso. necessidade do cliente. Exato. Senão, e assim, demanda tempo, sim. Você vai, ao mesmo tempo que você tem nas administradoras fazendo de forma tradicional, você vai ter. É dar atenção para o cliente, entender a necessidade do cliente, ver o tempo que o cliente tem, enfim, entender como funciona o processo também do consórcio. Não é só usar a ferramenta e pronto, né? Mas a ferramenta, quando você tiver tudo na mão, você joga lá e aquele negócio é muito rápido. É o que o Jean falou, é tirar o foco do produto e colocar o foco no cliente mesmo, na necessidade dele, né? E assim, uma coisa que talvez, né, até mesmo depois a gente conversando, principalmente com os corretores, né? Porque como é um ramo que tem muita especulação também, a gente vai perceber que tem clientes que não quer dar, né? Não quer passar dados, não quer. Então, cara, a gente tem que aprender que tem gente que quer e tem gente que não quer, tem gente que só quer especular mesmo, né? Mas tem uma informação importante, né? A Tertice, ela também ela não sai cadastrando um monte de corretor, por isso que tem essa análise. Mas é importante que os corretores saibam que não é como multicálculo, né? Que você fica jogando lá, vai aparecer um monte de administradora, não. Vai aparecer a administradora e a cota para atender a necessidade daquele cliente. Então, é uma, às vezes a mesma, numa outra sugestão ali que o sistema vai dar para talvez atender melhor a necessidade do cliente, fora parecido com o desenho, né, das informações que a gente colocou, mas não queiram usar a plataforma para cotar e depois fazer fora. Exato. Porque, então, o que acontece? Não paga, não tem uma assinatura, eu vou pagar uma mensalidade para a Tertice para usar a plataforma, como se fosse um multicálculo, né? Não, não é assim. É parceria. Então, você faz a parceria, você está usando a inteligência, né? Essa revolução do consórcio, você entende e atende a necessidade do cliente na plataforma. Agora, tem corretor que vai se cadastrar, vai ver qual que é a administradora que deu ali aquela cota especial para o cliente, que vai atender exatamente a necessidade do cliente e vai buscar fora. Ok, você vai fazer isso uma vez, vai fazer 2 vezes. Não virou negócio, é só dar uma bloqueadinha ali, porque a parceria, né, tem que ser bom para todos os lados. Sim. Só para colaborar com vocês, né, nessa análise, para vocês terem uma ideia, quando a gente entrega o resultado de uma análise, a gente analisa mais de 250 mil linhas. Então, assim, para a gente entregar uma análise, nós analisamos 250 mil dados. E a gente vai entregar um resultado para o agente, certo? Às vezes ele acha que essa cota que apareceu da instituição X, se ele for procurar lá, ele vai encontrar mesmo. De uma maneira geral, se os créditos forem acima de 100 mil, é uma composição de cotas. Composição de cotas, a gente não agrupa os clientes no mesmo grupo para ele não concorrer com ele mesmo. Então, para você descobrir no meio de 16 mil grupos qual foi a composição de cotas que nós fizemos, legal, a gente quer conhecer essa pessoa que vai conseguir fazer essa análise dessa forma. Mas deixa eu te falar uma coisa, por que eu quis falar isso, né? A gente usa nos seguros convencionais aí o multicálculo, né? Então a gente sabe que a gente paga uma mensalidadezinha ali para a empresa, a gente usa a inteligência do multicálculo para otimizar o nosso tempo, né? Para a gente pegar todas de uma vez e conseguir entender o que atende o cliente. Só que assim, eu sou corretora, eu trabalho com corretor, eu trabalho com associados, e assim, o pior cliente não é o cliente final. Não é o meu cliente, o cliente da Neila, não é. É o cliente corretor. Então, pensa num povo esperto, né? Não quer dividir, não quer fazer parceria. Às vezes não passa um plano de saúde para um outro corretor que é especialista em plano de saúde. Por quê? Porque quer para ele. Né? Então, vai usar a inteligência, sim. Alguns já foram bloqueados, eu tenho certeza, por conta disso. Porque, às vezes, é um ponto, 2 pontos percentuais, sabe? Que ganha 5 coisinhas, 0, tanto, que vai ganhar mais se fizer direto. Mas... tipo, não vale a pena. E não vale a pena o trabalho. Eu volto para o custo da venda. A gente já fez, meninas, várias simulações aqui. E a gente tem dados o suficiente. Porque a gente é uma empresa que vive de dados e análise de dados, é isso que a gente faz. A gente já calculou que, financeiramente, utilizar a plataforma da Turn2C, ela é mais rentável do que vender direto em qualquer outro lugar. Então, assim, é meio que se iludir, assim. Quando a gente aprende a calcular o custo da operação, o custo da venda, a gente acaba vendo que demandas que vão ter, problemas que vão ter com o cliente lá na frente, não valem esse percentualzinho que você falou do... Exato. Vale. Bom, fiquem com essa frase do Jean, para mim matou, né?
muitas vezes é isso. A pessoa não faz o cálculo, acha que, não, estou abafando aqui, ganhando esse pontinho a mais. Mas, cara, depois o custo, nossa, é pesado, hein? E Não. E pós-contemplação, que fica na mão dele? Exato. Gente, o custo depois é pesado, você ficar algumas horas no telefone, né? Assim, aí você deixa de atender um outro cliente porque você está atendendo uma demanda que você nem precisaria estar envolvido. Então tem que pensar nisso tudo. Só para deixar claro uma coisa que é importante para a gente aqui na Turn2C, tá? A tecnologia que a gente desenvolveu e vem desenvolvendo todos os dias, ela não vem para substituir o profissional de vendas. Isso. A gente vem para potencializar, nós somos um aliado do corretor. Isso. A gente quer potencializar o talento de vocês e que vocês cresçam cada vez mais auxiliando os clientes de vocês. Esse é o nosso objetivo. Sim. A nossa tecnologia só serve para que vocês humanizem a relação com os clientes de vocês na aquisição dos bens. É isso. Sensacional. E o que vai ter, assim, o que faz a pessoa ficar contra, né? Às vezes é a falta de conhecimento. Às vezes a pessoa vê uma coisa e julgar sem saber a fundo o que é, né? Qual que é a função. Então, por isso que eu falo, abram a cabeça, né? Às vezes a gente começa a ver tudo pelo lado negativo, né? Muito burburinho, e a pessoa não para fazer uma análise e entender que realmente aquilo ali veio para ajudar e não para atrapalhar. Queridos, muito obrigada pela participação de vocês, Jean. Obrigada de coração, adorei, né? Fiquei muito feliz. Obrigado pelo convite. Pode me convidar sempre, que eu sou parceira, pode me convidar sempre. Olha que pessoa simpática, gente. Muito simpática. Quem tá aí na live ainda, vamos fazer uma pose para ver se o pessoal bate uma fotinho, ou então, se você conseguir, tira uma fotinha aí. Eu não consigo. Eu vou. Peraí. Então vai. Pronta? Eu consegui. Conseguiu? Ai, que bom. Muito obrigada mesmo, de coração, viu, Jean? E colegas também que estiveram com a gente, muito obrigada pela participação de vocês. Contem com a gente, acionem a gente se precisarem, ou então falem lá com o pessoal da Turn2C e façam parte dessa revolução no mercado. Beijão, gente. Boa. Tchau, tchau. Beijo, meninas. Abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.